diretor de jornais, uma outra história verídica, uma narrativa fundamentada, abordada de forma ficcional. À minha esquerda, o responsável pela apresentação do livro, que vocês conhecem muito melhor, Carlos Tomé, do que eu, Dr. José Lopes de Araújo, que, apesar de ser licenciado em Direito, é basicamente também um jornalista. Foi editor, chefe de redação e apresentador do jornal RTP1, foi diretor do Centro Regional dos Açores, diretor de coordenação de produção da RTP e é professor de comunicação, lecionou cadeiras de comunicação tanto na Universidade Católica como na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Eu tinha aqui um apontamento que dizia: o jornalismo mais a ficção são uma narrativa fundamentada que tem um paralelismo com a história. E por aqui me fico. E dou a palavra ao Dr. José Lopes de Araújo, que vai falar sobre. Boa noite a todos. Muito obrigado pelas palavras amigas simpáticas de introdução. Eu gosto sempre de estar na Casa dos Açores, é a nossa casa, é a nossa embaixada em Lisboa, não é? Nós somos todos imigrantes aqui em Lisboa, uns há mais tempo, outros há menos. Eu, pelo menos, sinto-me sempre assim. E, portanto, quando venho à Casa dos Açores, venho um bocadinho a casa, não é? Portanto, sinto-me um bocadinho de regresso a casa. Nós estamos sempre de regresso. O açoriano é sempre alguém de regresso, não é? E, portanto, vir à Casa dos Açores é um bocadinho estar de regresso a casa. Eu talvez não fosse a pessoa indicada para hoje estar aqui a falar sobre a obra do Carlos, não fora a amizade que nos une há tantos anos. E isso talvez explique porque é que ele fez o favor de me convidar para apresentar esta obra hoje. Nós conhecemos há 40 e tal anos, não é? Ainda há bocadinho estávamos aqui a falar sobre um documento de trabalho entre nós que tem 42 anos, não é? Em que nos juntávamos em conjunto em defesa da liberdade de imprensa face a um patife que tivemos como chefe, ao mesmo tempo que nos queria à força impedir em 1977, mais concretamente, não é? Quando fazia 60 anos da Revolução Russa, na altura, 67, 1917, 77, queria-nos impedir que nós noticiássemos, já depois de 25 de Abril, queria que nós noticiássemos esse facto, que era obviamente importante e relevante, e nós opusemos a isso. Portanto, a nossa relação profissional, afetiva, manteve-se sempre. Eu afastei-me dos Açores uns tempos, depois voltei à direção do centro, voltamos a trabalhar juntos também nesse tempo e mantivemos-nos sempre juntos. E quando os amigos são amigos de coração, não precisam sequer às vezes de se falar todos os dias para manterem essa ligação. E, portanto, eu apresentei o primeiro livro do Carlos aqui na Casa dos Açores há 17 anos, pensei que fosse há 6 ou 7, ele estava-me a dizer, não, foi há 17 anos, A Noite dos Prodígios, uma coletânea, um conjunto de contos, que é o meu género literário preferido. Eu prefiro o conto à novela ou ao romance. Passa a discussão entre o que é a novela e o romance. Enfim, para mim o romance é uma novela mais complexa em termos de estrutura narrativa, mas eu gosto muito do conto. O meu género preferido literário é o conto, que é pela rapidez, pela surpresa com que ele termina quase sempre e que nos desarma com a surpresa do seu final. Bom, mas isso para dizer que, primeiro, o autor, quem é o Carlos Tomé, o João já aqui o apresentou resumidamente, mas eu gostava de dizer que ele é, antes de mais, um jornalista, e será sempre. Nós podemos fazer várias coisas na vida. Eu fui advogado, ainda estou inscrito na Ordem, fiz advocacia, trabalhei na produção. O Carlos também já foi assessor do governo, do presidente do governo, teve várias funções, mas nós, quando somos jornalistas e temos a nossa carteira profissional, e eu tenho a minha em dia, de continuar, quando a gente morre, podemos ser o que for, advogados, diretores, administradores, ou seja, o que for, somos noticiados como morreu o jornalista tal. Portanto, aquilo que nos fica para sempre, para a vida toda, como estigma, como carinho na testa, é essa nossa condição de jornalista. Não é uma profissão. Ser jornalista não é uma profissão. Ser jornalista é uma condição. Não é?
quase uma missão e é uma condição. E, portanto, o Carlos é um jornalista. E é um jornalista como... E isso aí não é a amizade a falar, é a objetividade, como já não se fazem, não é? Fico às vezes feio dizer isso, parece que eu estou a ficar mesmo velho e tudo. Mas já não se fazem jornalistas que escrevem bem. Antigamente havia, como os senhores sabem, até em Portugal, a Associação dos Jornalistas e Homens de Letras, era assim que se chamava, porque o jornalismo sempre esteve ligado aos homens de letras, aos escritores. Meu pai, que Deus tem, dizia, não sei se era dele ou se citava alguém, que o jornalismo era o serviço militar dos poetas, não é? O serviço militar dos poetas, o jornalismo. Isso porque era normal um escritor, um poeta, ser jornalista no seu início de carreira. Ou então, começando como jornalista, acabar em escritor ou em poeta. Eu creio que o Carlos segue essa linha, não é? Ele é sempre um jornalista, será sempre um jornalista, mas é hoje um escritor. E é um escritor que se nota, quem acompanhou as publicações dele, eu disse-lhe isso ao telefone, nota-se uma evolução extraordinária na escrita dele. Mas tem essencialmente uma coisa que eu acho extraordinária, que a mim particularmente me seduz, não é? Que é a clareza da sua escrita. Hoje há muita gente a publicar, a gente a publicar demais, não é? Toda a gente publica livros, toda a gente lança livros, toda a gente... Então os que aparecem na televisão publicam livros sobre tudo, para vender, para aparecer, etc. Mas escrever com clareza, não é? Escrever com clareza implica, antes de mais, saber a língua, conhecer a língua, não é? E nós vivemos num tempo, eu costumo dizer isso aos meus alunos, nós vivemos num tempo daquilo que eu designo pelo homo videns, não é? O homo videns é o homem que só vale aquilo que aparece e que se vê. Não é? Aquilo que se vê, não interessa o que se lê, nem o que se escreve, até porque está a ler cada vez menos e a escrever menos. E até comunicar menos, a falar menos nas empresas, as pessoas com secretárias lado a lado mandam e-mails uns para os outros, de uma secretária para a outra, mandam um e-mail para o outro, ou mandam uma mensagem para o outro, às vezes na mesa de jantar, num restaurante, um filho manda um SMS para o pai, não é? E estão todos telemóvel na mão, sem falar, nós todos conhecemos essa realidade. E, portanto, aliás, já nem escrevem, antes ainda mandavam mensagens ou escreviam, mas agora mandam, e até escreviam de uma forma quase codificada, com aqueles capas e aquelas coisas do SMS, agora já nem isso, mandam sinais, não é? Sinais, os emojis, não é? Sinais de emoção, bonecos, não é? Bolas, bonecos, e, portanto, é um regresso a uma linguagem quase criptográfica, não é? Ou uma linguagem da Idade da Pedra, não é? Dos tempos da Idade da Pedra, em que se faziam desenhos. Ou seja, nós estamos um bocadinho a deixar de aprender a escrever e deixar de aprender a ler, não é? E isso significa um empobrecimento extraordinário da língua, um empobrecimento extraordinário da forma como as pessoas falam. Isso vê-se na televisão, as pessoas repetem as palavras, usam bengalas permanentemente e têm uma grande dificuldade em expressar-se. Mesmo os alunos, às vezes os melhores alunos, têm dificuldade em comunicar, em expressar-se. Eu disse a propósito, peço desculpa de me alongar, mas para dizer que a escrita, de uma forma, eu não estou a generalizar, felizmente há exceções e há uma geração nova, onde se distingue gente com grande qualidade, e onde se distingue gente a escrever muito bem, mas a verdade é que preocupa-me essa falta de leitura, não é? E essa falta de reconhecimento da importância da língua, não é? E o Carlos tem uma escrita, mesmo se tivermos em conta outras obras que têm sido publicadas recentemente, tem uma escrita simples, que vai um bocadinho contra a corrente. Normalmente a escrita é uma coisa pensada, trabalhada, as pessoas caracterizam muito os personagens, embrulham-se muito. Eu não estou a criticar, mas acho que muitas vezes a escrita é demasiado complexa e cansa as pessoas. A escrita do Carlos é uma escrita escorreita, é uma escrita fluida, uma escrita muito clara. É uma escrita simples no sentido positivo da simplicidade. Aqui cada ideia corresponde a uma frase, ou cada frase corresponde a uma ideia. E isso é um bocadinho a escola do jornalismo, em particular do jornalismo televisivo,
que é aquele que escreve a pensar na imagem que o leitor, nesse caso, não é o espectador, é o leitor, vai visualizar na sua mente relativamente àquilo que ele escreve. E isso implica pensar. Escrever dá trabalho. Eu não acredito que a escrita bem feita como esta, que eu acho que é uma escrita bem feita, cuidada, não seja uma escrita que dê trabalho. Dá muito trabalho. Dá trabalho porque exige pensar. E pensar, como dizia William Zinsser, que é um homem que escreveu um livro chamado Writing Well, escrever bem, escrevendo bem, ele dizia, pensar é um ato de vontade que o escritor tem que fazer consigo mesmo, antes de escrever. Escrever não resulta do acaso, nunca resulta do acaso. É resultado sempre de um esforço, porque raras são as frases, dizia o Zinsser, raras são as frases que ficam bem escritas à primeira vez. Muito raras. Se a gente quiser que as palavras certas sejam aquelas que correspondem à ideia que nos vai na mente e que a gente quer que o leitor absorva como sendo exatamente aquilo que a gente queria dizer. E, portanto, a primeira condição para escrever bem e de forma fácil é ter ideias claras. E o Carlos tem ideias claras, quer dizer, é extraordinário. É uma história simples. Essa do Bracinho é uma história comovente, desde logo, uma história simples. E vamos à história. Vamos à história, que é o mais importante. E é isso que me leva a apresentar a história. E eu encantei-me com a história pela beleza da história, naturalmente, pela simplicidade da história, pela forma escorreita, fácil, clara como a história é contada, pela emoção, naturalmente, da história. Não é uma história... Nós estamos muito... Eu sou açoriano dos quatro costados, dos pés à cabeça, mas estamos um bocadinho cansados da ideia da literatura açoriana. Não é? Eu não quero entrar por aí, nem discutir isso, mas a ideia de que é mais um livro da literatura açoriana. O Bracinho, este livro, para mim, é o livro de um açoriano. Tem marcas açorianas, claro, claras, marcas açorianas, da aldeia, das festas de Santo Cristo, lá de Santo António, da ida à inspeção, do drama da imigração, tudo isso que são marcas da nossa identidade, claro, mas não é uma obra açoriana. E isso é que faz com que, às vezes, a obra passe um bocadinho para cima, porque não é uma obra regional. É uma história que podia acontecer aqui, podia acontecer em Trás-os-Montes, podia acontecer em qualquer parte do país ou do estrangeiro, seja onde for. É uma história profundamente humana. E é uma história que nos confronta com o drama da nossa condição humana, naquilo que é do melhor e do pior. Do melhor e do pior. Do amor e da mágoa do esquecimento, da dor do esquecimento. De como é que um pai, de como é que uma mãe podem abandonar um filho. E de como é que um filho tem essa dor toda a vida e carrega essa dor com toda a vida. Toda a vida. E o drama se deve perdoar ou não deve perdoar ao pai esse esquecimento. Até à última página do livro. Não é? E esse drama da fraqueza, da fragilidade da condição humana é uma coisa que está presente no livro com uma intensidade dramática muito forte. Então, o Bracinho, que me encantou, que é um livro que eu acho que as crianças devem ler, os jovens devem ler, os adultos devem ler, as famílias devem ler, que é uma história transversal a todas as idades e pode ser lido por qualquer pessoa, de qualquer classe social, é entendível por qualquer pessoa, é compreensível por qualquer pessoa. Tem como cenário, eu diria, tem como fundo, como pano de fundo, a imigração. Claro, essa coisa que nós todos conhecemos bem. A imigração, nesse caso, para o Brasil, uma imigração muito particular, como nós sabemos. É curioso que o Carlos dedica o Bracinho a um distintíssimo luso brasileiro com um coração português, que é o Luís António Assis Brasil, grande amigo do Carlos, escritor, professor universitário, um intelectual brilhante e um bom amigo também meu. Faço favor também de me dedicar a essa amizade e que eu aprecio imenso.
E ele dedica o bracinho ao Luís António Assis Brasil, que é um mestre da escrita também. E a história é sobre o Brasil. A história é sobre o Brasil. E esse cenário da imigração do Brasil é curioso porque ele não escolheu os Estados Unidos e o Canadá, que são normalmente destinos de imigração mais fortes para os açorianos e que nós conhecemos em particular, porque são destinos da Califórnias de abundância, de grande riqueza, os açorianos partiam para a América e para o Canadá e tinham uma corte de família à espera, que já tinham o frigorífico cheio de comida, que os iam buscar ao aeroporto, os acolhiam, tentavam arranjar-lhes trabalho, etc. A realidade da imigração para o Brasil sempre foi um bocadinho diferente. O próprio Assis Brasil tem aliás, um livro magnífico, que é Um quarto de légua em quadro. Um quarto de légua em quadro. Exatamente. Que é sobre exatamente os primeiros casais brasileiros do século XVIII que vão para o sul do Brasil, para o Rio Grande do Sul, povoar o Brasil. E aquilo que acontece com a imigração brasileira é uma realidade um bocadinho diferente. É aquilo que aconteceu com muitos dos nossos imigrantes, que é a desilusão. Não é? A desilusão e a vergonha de não voltar para trás. De pensar que iam encontrar o paraíso e, afinal, foram encontrar uma realidade muito mais dura quase do que a que tinham quando partiram. E depois não querer voltar com a vergonha de voltar. A vergonha de voltar. E que a Cília Meireles, grande poetisa, escritora brasileira, das maiores, de origem açoriana, mãe e pai açorianos, avó, particularmente avó de São Miguel. A avó teve uma grande influência na Cília Meireles. Cília Meireles só foi uma vez a São Miguel, que eu saiba, e de passagem, mas tinha uma forte raiz às origens açorianas por via dos pais e da avó, que aí topou. A Cília Meireles tem um poema muito bonito sobre a imigração, que diz assim mais ou menos, desculpem dizer, só é muito rápido, diz assim: imigrantes, esperemos o embarque, irmão. Chegamos sem esperança, só com relíquias de séculos na palma da mão. Pela terra endurecida não há campo que se aproveite, mesmo os rios vão morrendo pela solidão. Não sofras por teres vindo, alguém nos mandou de longe para ver como ficava um rosto humano banhado de desilusão. Esse cenário da imigração é o cenário do bracinho, da imigração para o Brasil, é o cenário do bracinho. E o bracinho é dedicado ao Luís António Assis Brasil. E a história, basicamente, é uma criança que nasce com uma má formação, com um defeito. Eu leio aqui um extrato, eu não vou ler o livro. Nem vou surpreender-vos dizendo o que é o livro, porque senão depois não leio o livro, não tem graça, deixa de ter. Mas eu selecionei aqui 2 ou 3 extratos que eu acho que vale a pena para perceber o fio da narrativa. E essa é a última parte da minha apresentação. Mas que dá para perceber. Eu diria que há, em termos da estrutura narrativa, há a apresentação do bracinho. Quem é o bracinho? Quem é o António? Que chama-se António. É conhecido pelo bracinho de uma forma simpática pelas crianças da freguesia, que acabam por achar aquela deformação não ser uma forma de marginalização, e acabam de aceitar o miúdo perfeitamente e chamam-no pelo bracinho, como também chamam o cenoura, não é? Quem tem o cabelo ruivo, a ele chamavam-lhe o bracinho, o António. E na altura ele encontra o primeiro encontro que ele tem com uma jovem, com uma mulher, que o vê no telheiro nu, já como jovem, e ele diz ali, por coincidência, no mesmo telheiro, um de 15 anos antes, ele na altura já tinha 15 anos, o meu pai fora encontrado caído de bêbado por causa do meu corpo. Uma mulher, inatingível para mim por muito mais madura, olhar a esse mesmo corpo sem me diminuir enquanto ser humano. Margarida sabia, porque já vira centenas de vezes, que tem apenas um braço, o direito. No lugar do esquerdo, há apenas um coto, um arremedo de membro superior que termina abruptamente, muito antes do que seria o cotovelo. A tia Teresa mostrara ao meu pai pouco mais de 1 hora depois de eu ter nascido. Naquele momento, no meu corpinho de bebê, não teria mais do que 5 centímetros, mas o coto marcaria toda a minha vida e a da minha família também. Aqui
o Carlos apresenta o bracinho. E o bracinho, que está na escola, começa, e em casa, numa casa pobre, mas um pobre remediado. O pai trabalha na fábrica do açúcar, tem um salário regular, tem trabalho, são remediados, mas vivem com alguma dignidade, não vivem na miséria. Aliás, eles esforçam-se por dizer isso quando decidem ir para o Brasil. Atenção, nós não somos miseráveis, o pai tem trabalho, etc. O bracinho começa a ouvir em casa falar no Brasil, no tio do Brasil, na possibilidade de irem para o Brasil. E depois os miúdos todos na escola já sabem que provavelmente ele vai para o Brasil. O bracinho vai para o Brasil e a família do bracinho vai para o Brasil. Vão emigrar para o Brasil, como era típico nas freguesias pequenas, nos meios pequenos. Quando alguém partia, toda a gente sabe, ele vai para o Brasil. Eu também tive um grande amigo meu, com 6, 7 anos, o Emanuel, foi para o Canadá. Tive o maior desgosto da minha vida quando o Emanuel foi para Montreal. Um desgosto enorme quando o Emanuel foi para Montreal. Ele prometeu-me mandar umas pistolas. Mandou um ano depois. Eu recebi 2 pistolas do Canadá, do Emanuel. O Emanuel sempre que vem a Lisboa vem-me visitar. Tem a minha idade, exatamente, neste momento. Mas o bracinho era confrontado pelas crianças na escola e diziam-lhe assim: o bracinho, achas que te vais esquecer da gente? Estou a ler o Carlos. Não, quem te meteu isso na cabeça, homem? Foi a minha mãe. A minha mãe diz que o Brasil é a terra do esquecimento. A Leonor parecia preocupada, à beira do beicinho e tal, por aí fora. A terra do esquecimento. E o bracinho começa a alimentar a ideia de que vai mesmo para o Brasil. Até há um amigo que lhe diz: olha, eu gostava, tu sabes, tu podias-me mandar um papagaio. Há papagaios lindos no Brasil. E o outro diz: não, tu vais-me mandar, olha, tira uma fotografia junto de uma árvore de cacau, porque há árvores que pingam chocolate lá, lambuça-te pelo chocolate tudo. Eu quero que tires uma fotografia lá da árvore de cacau, quero para ver aquele chocolate todo. Há tanto chocolate no Brasil. E o outro diz: não, eu quero uma cama de rede, que é para me deitar na cama. Manda-me uma cama de rede, bracinho, quando chegares ao Brasil, manda-me uma cama de rede. E o bracinho sonha com todas essas e alimenta aqueles sonhos daquele Brasil distante. Até que um dia começa a sombra do drama a aproximar-se, a intensidade dramática. Começa a perceber que há qualquer coisa que não está bem. Não é? O mundo desabou sobre a minha cabeça no dia 15 de maio de 1960. O primeiro pronúncio, só mais tarde entendido em todo o seu significado, foram as lágrimas da minha mãe, escorrendo como fontes durante a missa dominical. Não encontrando melhor explicação, levei-as à conta de uma prece especialmente emotiva a Santo António, padroeiro da freguesia, no sentido de interceder pelo futuro da família no Brasil. A enorme dívida ao tio Alfredo devia assombrá-la, pensei, por engano. De regresso a casa, caminhávamos sob um sol demasiado quente para uma manhã de primavera, eu e o Gilberto, que era o irmão, na frente, às turras, indiferentes à temperatura. O meu pai anunciou, falando para o alto, como se não fosse para mim: António, quero falar contigo quando chegarmos a casa. E o pai falou com o António, com o bracinho, e disse-lhe: olha, a gente vai para o Brasil, mas na fazenda do tio não há escola, a escola fica a 10 km de distância, tu estás na escola primária, tu tens esse problema físico, tu não podes trabalhar na fazenda como os teus irmãos. E diz o Carlos: uma dor aguda, à beira do insuportável, tomou o meu peito. Sentia apertar-me como se estivesse num torno, manejado por alguém consciente da dor que me provocava, e os olhos marejaram-se-me. Estava revoltado. Nunca o meu pai fora tão claro acerca do que parecia pensar de mim, das minhas capacidades. Ao contrário de toda a gente da freguesia, para ele, eu nunca havia sido o bracinho de que todos mostravam gostar. Eu era apenas um filho defeituoso e sem empréstimo. Não sabes ler nem escrever, tens de ir para a escola, fica longe da fazenda, muito longe, e mesmo que não frequentasses a escola, que ajuda é que poderias dar na fazenda? Oh pai, eu também posso trabalhar, eu não consigo fazer tudo o que o Gilberto e o Francisco conseguem, mas posso. Não, tu vais ficar cá com a tua tia Teresa, pelo menos até acabares a 4ª classe. Esses 4 anos serão suficientes para montarmos uma nova vida, pagamos a dívida ao tio Alfredo e deixei de o ouvir. O som da sua voz foi sumindo. Em primeiro lugar, tornando-se arrastado como num disco
fora da rotação correta e depois ficando a cada instante mais longínquo, como se o meu pai estivesse a afundar-se num poço muito profundo. Quem se afundava, afinal, era eu. No rodopio em que se tornou tudo quanto me rodeava, o próprio quarto, num giro vertiginoso, vi-me envolvido num remoinho, senti-me cair e perdi os sentidos. O padre Fernando chegou a ir lá à casa a pedir: "Oh homem, tu não me deixes o miúdo atrás, tu levas a família toda e vais deixar esta criança atrás." Até perguntou à tia Teresa: "Oh mulher, oh Teresa", diz o Carlos, "diz alguma coisa. Então não aceitaste ficar com o pequeno?" "Não?" "Boa pergunta." Desde o anúncio da decisão do meu pai, interrogava-me sobre as razões da tia Teresa para aceitar ficar comigo. Sentia até aos poucos crescer em mim uma insidiosa dúvida sobre o seu papel em tudo aquilo. Tivera ela a ideia? Atendendo à sua vida de viúva solitária, talvez lhe tivesse caído do céu a possibilidade de ter uma companhia. Mas a tia Teresa, que sempre me defendera, não. Não, sempre fui contra a ideia. O Luís sabe disso muito bem. Só que o quê, mulher de Deus? Perguntou o padre. O Luís ameaçou pôr o Antoninho nos gaiatos se eu não ficasse com ele. Os gaiatos. E os gaiatos tinham uma força nos Açores. Em São Miguel, a ideia da casa do gaiato, da infância desvalida, das crianças abandonadas, as crianças que não tinham família. Não é? E chegou o dia da partida. E diz o Carlos, não queria que a família partisse. O Antoninho não queria ver a família partir. Não lhe importaria de ficar para sempre naquele cais. Vamos, diz o pai. Os relógios, diz o Carlos, afinal não paravam nunca. A não ser por avaria ou falta de corda. E era chegada a hora do embarque. À voz de comando, em tom de quem não admitia, mas nem porém, todos se agitaram. O meu pai não gostava de dizer a mesma coisa duas vezes. Até a minha mãe se forçou a sair da letargia onde parecia mergulhada desde a chegada ao porto. Levantou-me do chão com uma força que lhe desconhecia e abraçou-me como um bebê de colo. Perdoa-me, querido filho, perdoa-me. Não me deixes morrer sem me perdoares. O apelo foi como um sinal. Os meus irmãos, unidos à nossa volta, num abraço, desataram num choro tão alto que pareceu ter deixado o meu pai, por uma vez na vida, sem reação. Ao tentar perceber se também ele ali estava, naquele último abraço de toda a família, e se igualmente me pediria perdão, mesmo que só com um simples olhar, viu ali a uns 2 metros, indeciso, de cara fechada. E partiram no Carvalho de Araújo para Lisboa. E o bracinho ficou com a tia Teresa num casarão enorme, fez a 4ª classe, aluno brilhante. A tia Teresa tinha bens, tinha posses, pagou-lhe os estudos no liceu em Ponta Delgada e o bracinho fez o liceu com boas notas, aluno distinto. Recebiam cartas do Brasil, a tia Teresa queria ler as cartas do Brasil, o bracinho não queria sequer saber o que é que vinha do Brasil, nem o que é que vinha nas cartas do Brasil. Tal era o ódio que tinha à família que o abandonara, até à Aninhas, a sua irmã preferida, que tratava dele pouco chegava à noite, a Aninhas. Também ele não queria saber de ninguém do Brasil. Para ele, o Brasil tinha acabado. Ele veio para a universidade, decidiram que ele devia fazer o curso de Direito, ele veio para Lisboa, veio para a Faculdade de Direito. Na universidade, tirando uma piada ou outra, que nem era por mal, todos o aceitaram bem, com o coto, com o braço curto, ninguém me disse nada. O Carlos aqui introduz um elemento que lhe é muito caro, que é a história da Guerra Colonial, onde o Carlos esteve e que marca profundamente a sua escrita. Ele próprio dedicou um livro a esse tema. Fala da perda de um amigo do bracinho que morre na Guerra Colonial. Depois morre a tia Teresa. Já o bracinho se tinha formado em Direito, já era advogado em Lisboa. O bracinho vai ao funeral da tia Teresa, não chega a tempo de tia Teresa se despedir da tia Teresa, fica com esse remorso. E em Ponta Delgada, na noite, depois do funeral da tia Teresa, ele herda, obviamente, a fortuna da tia Teresa, que não tinha descendentes, e diz o Carlos, debati-me com o intricado problema de encontrar um final adequado para esse filme da história da minha vida, diz o bracinho. De todos os que me ocorreram, eliminei, assumindo o papel de censor do meu próprio futuro ou de regressar aos Açores.
A ilha parecia-me demasiado pequena para mim e para todos os meus fantasmas. Talvez ficasse em Lisboa, ou quem sabe, correspondesse a um subtil convite de uma colega de curso para ir viver em Faro, onde dizia ela, o tempo é bom, as praias são magníficas e não há muitos advogados. O que não durou mais do que um segundo nos meus pensamentos foi a hipótese de me meter num avião e ir ao encontro da minha família. O Brasil era mesmo, como me haviam dito, quando na infância, a terra do esquecimento. Só que não era quem para lá tinha ido a esquecer-se de onde tinha partido ou de quem deixara para trás. Era eu, o enjeitado, o abandonado, a esquecer-me e a querer esquecer. Até que, o Carlos tem uma coisa muito engraçada aqui, a da altura no livro diz, entretanto no diário, se houvesse um diário, eu registaria, hoje nada aconteceu. Não há nada para dizer. Como se o tempo fosse passando, se fossem umas reticências, não é? O tempo fosse passando, como se em televisão fosse um fast forward, não é? O tempo a passar, hoje nada aconteceu. O tempo foi passando no dia a dia, na rotina. Ele, como advogado, bem sucedido, com um grande escritório de Lisboa, vivendo ali na Rua das Flores, numa boa casa, conseguiu comprar um notário que estava aflito com os comunistas que iam ocupar a casa a seguir ao 25 de Abril e vendeu barato. Até que um dia, telefone no escritório, toca o telefone. Ele tinha muitos clientes e negócios com a Alemanha, com a França. Toca o telefone, ele percebe que é do estrangeiro, pelo toque. António, não foi a voz, meio indistinta por entre os estalidos que a tornavam um pouco metálica, não me era familiar. Foi sim a má qualidade da ligação e foi sobretudo a intimidade do tratamento. Num milésimo de segundo, o meu cérebro percebeu. A chamada vinha do estrangeiro. Mas não era mais uma das muitas que recebia de países europeus e africanos. Ao telefone estava a Aninhas. António, sou eu, sim, Aninhas. Há quanto tempo? Claro que fazia tempo. 42 anos, para ser preciso. Estivesse eu física e mentalmente em perfeitas condições e ter-me-ia recriminado por tão inócua e despropositada afirmação. Mas não só me fraquejavam as pernas a ponto de ter de me sentar, como a minha cabeça parecia rodar vertiginosa, sentia-me tonto, enjoado. É isso aí, António. Muitos anos, não é mesmo? A voz dela tinha mudado. Do fundo da minha memória, julgava por vezes chegarem as vozes dos meus pais e dos meus irmãos, a dar Aninhas com maior fidelidade, e parecia-me ouvi-la chamar-me meu pequeno cavalheiro, naquele tom meigo e baixo que perdurou nos meus ouvidos por longo tempo. Foram anos de noites e noites de choro, silenciosa à espera que essas vozes se calassem e me chegasse o som que tardava. A Aninhas tinha já 58 anos. Ora, a Aninhas comunicava ao bracinho que o pai estava a morrer. E que talvez fosse bom ele ir a São Paulo ver o pai pela última vez. Ele não hesitou muito, meteu-se no avião e foi para São Paulo. Ela disse que ia buscar ao aeroporto, ele disse que não te preocupes, eu vou ter ao hospital. E assim foi. O pai é o final. Há quem diga, o próprio Assis Brasil diz isso, como é importante num escritor o último parágrafo de uma novela, de um romance, importantíssimo, a última frase, a última página até, do romance, ou o último parágrafo. Não é? Tem que ser muito bem pensado. O bracinho está no hospital, o pai um cadáver quase, olhos fechados, estado quase comatoso. E diz o Carlos no texto: o meu pai, afinal, semeara apenas infelicidade. E a morte da minha mãe? A mãe tinha morrido, entretanto. Como também não o acusar dela? Ah, meu pai, como eu quero odiar-te. Na cama jazia, talvez revendo como eu, o filme de todos esses anos. O protagonista dos meus piores pesadelos. Estava à minha mercê, o meu pai. Podia dizer-lhe tudo quanto entendesse. Despejar o enorme saco de acusações que fui acumulando, contrariar os conselhos da Sara, que era a companheira, para me portar bem nesse reencontro certamente doloroso,
E foi no momento de maior indecisão que lhe vi uma lágrima. Corria-lhe pela face, lenta, como um fiozinho, tão surpreendente quanto os sorrisos que o meu pai fazia na minha infância. Vê-la é essa extraordinária lágrima, tão translúcida sobre o seu rosto sem cor e descarnado, que parecia irreal, arremeteu-me ao dia em que a minha família partiu para o Brasil. Quem sabe se uma lágrima assim lhe terá corrido pela face quando se despediu de mim. Talvez tenha sido esse o motivo para ele ter desaparecido rapidamente no interior do grande navio e não mais ter surgido na amorada. Como teria sido diferente, um pouco, é certo, mas diferente, certamente, toda a minha vida, se eu tivesse tido a certeza dessa lágrima. Calei tudo quanto tinha para dizer. Descobri com alívio e uma alegria um tanto infantil estar definitivamente encerrado o capítulo mais triste da minha vida. O bracinho, feliz da minha infância, parecia ter voltado ao meu interior. Tão completa e efusivamente que me apetecia retirar o meu braço artificial e atirá-lo pela janela. Estava feliz, verdadeiramente feliz. Pela primeira vez em mais de 40 anos. E também a mim me corriam lágrimas pelas faces. Afaguei a mão fria e meio flácida do meu pai. Sabia que era a última vez que o via. Dei um abraço a Aninhas, um outro ao marido, e disse-lhes adeus, e saí. Já ia a caminho do aeroporto, quando me apercebi de não ter dito uma única palavra ao meu pai. É a última frase do livro do Carlos. Por isso é que eu digo que é um livro notável. Parabéns. Já perceberam porque é que convidou o Zé Maria para apresentar o livro, não perceberam? Não é por acaso que ele, nos tempos de juventude, fez teatro. E ao teatralizar o meu livro, aconteceram duas coisas. Uma foi, voltei a emocionar-me, tanto quanto me emocionei muitas vezes ao escrever o livro, e já vou falar disso, mas também o achei melhor do que aquilo que me parecia até agora. Muito obrigado. É bom. Muito obrigado. E já que estou em maré de agradecimentos, quero agradecer em primeiro lugar a vossa presença. É uma honra para mim, uma grande alegria, mas é também uma honra estar aqui a ver-vos a todos, amigos que eu sabia que tinha e amigos que agora fico a saber que tenho. Muito obrigado a todos. Agradeço também à Casa dos Açores, na pessoa do João Pimentel, a cedência do espaço e a organização deste serão para a apresentação deste livro. É uma honra para mim, é a terceira vez que aqui venho, a primeira das quais com o Zé Maria, o Dr. Ibeino, na altura presidente da direção da casa, quando fui da apresentação da noite dos... Exatamente. A noite dos prodígios e outras histórias. Entretanto, já passaram muitos anos. O Zé Maria fez, enfim, o desfavor de me apontar o hiato que houve entre o primeiro e o segundo. Foram 10 anos, não é? Mas eu sou preguiçoso, confesso. Sou preguiçoso. O Zé Maria também falou da dificuldade que é escrever e do ato um pouco doloroso que é escrever. Há aqui gente que sabe que isto é verdade. E eu não tenho, digamos, por vezes a força de vontade suficiente para ultrapassar esta preguiça que às vezes nos acomete quando pensamos que, bom, agora tenho que ir para o computador, escrever qualquer coisa, tentar que saia alguma coisa, enfim. Mas queria agradecer também, enfim, ao Zé Maria, acho que já lhe agradeci, mas agradeço mais uma vez. Não é fácil para alguém que, enfim, tem este grau de proximidade com o autor da obra de que se quer falar, falar dela, não é? Pode parecer por vezes que é a amizade a falar mais alto do que, digamos, o crítico, embora entre aspas, não é? Mas o Zé Maria sabe destriçar muito bem essas duas qualidades que estiveram presentes na sua apresentação, e eu agradeço-lhe não só a amizade, mas também
os generosos exageros que ele proferiu aqui acerca não só de mim, mas também do livro. E queria agradecer, permitam-me, essa nota pessoal à minha mulher, que teve não só, digamos, a paciência, grande paciência, de maturar exatamente nessas fases em que as coisas não estavam a ocorrer conforme eu queria e o estado de espírito, o humor não é o mesmo. Agradeço-lhe essa paciência que ela teve. E também uma outra coisa que é fundamental e que foi fundamental é que foi ela que me contou essa história, que lhe foi contada, se me permitem, pelo próprio protagonista. Eu não conhecia o António, o Bracinho, que não se chamava António nem Bracinho, digo já, por, enfim, respeito à privacidade do António. Eu resolvi chamar-lhe António e também inventei essa alcunha de Bracinho. Não sei como é que ele era tratado na freguesia, mas presumo, aliás, a minha mulher disse-me, que ele na freguesia, com as demais pessoas, nunca teve problemas. Teve sim com o pai. E então, eu não sei, eu nunca me atrevi a perguntar à minha mulher se ela alguma vez se arrependeu de me ter contado a história, não é? Mas eu presumo que não. Presumo que não. E vamos então, enfim, eu quero ser muito breve, sobre o que nos aqui trouxe hoje, exatamente a história do Bracinho, que eu resolvi perpetuar e com a esperança de fazer alguma justiça ao protagonista, ao Bracinho, do seu nome António. Não vou acrescentar muito mais, apenas confessarei, já o disse também aqui, o termo é forte, mas eu estou entre amigos, ter sentido de forma particularmente intensa a escrita deste livro. Foi uma escrita dolorosa, que me surpreendeu. Eu sabia que não ia ser fácil contar esta história, porque quando eu o vi pela primeira vez, contou-me a minha mulher, já o disse, meti logo na cabeça que eu tenho de escrever isto. Essa história tem de ser contada. Pode, enfim, ninguém vir a saber que era aquele fulano, o Bracinho, mas a história, essa sim, tem que ser contada. Não é, como disse o Zé Maria, uma história de imigração. É sim uma que pode, digamos, incluir-se no vasto, digamos, manancial de histórias que há sobre a imigração. Mas não é uma história de imigração. É uma história de tristeza, de dor, até de redenção, da forma como ela termina, que tem que ver com, enfim, qualquer lugar, como o Zé Maria salientou. Eu sonhei com o Bracinho várias vezes. Imaginava-o. Como sabem, quando se escreve uma coisa qualquer, não é? Uma história, sobretudo de ficção, e se cria uma personagem, começamos a materializá-la, não é? A certa altura ele tem olhos, tem boca, tem cabelo, tem estatura, até tem trejeitos, não é? Identificamos tanto com essa personagem que a certa altura ela é como que um amigo, um filho até. Neste caso, e porque, enfim, já dizia o Ortega y Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias. A circunstância de eu ser avô influenciou-me muito quando escrevi este livro. Tornei-me, digamos assim, mais sensível, tornei-me mais emotivo e, por vezes, confesso, vi-me forçado a interromper a escrita porque precisava desesperadamente de recuperar o equilíbrio emocional e não sei se por efeito do brilho do ecrã, da aragem que entrava para a janela se via aberta, enfim, fiquei assim com os olhos um pouco marejados, não é? Eu estou mesmo a ouvir-lhes dizer o Carlos Neto está velho, está sensível, até é velho, não é mais nada do que isto. A minha mulher garante que eu não estou bem, mas enfim.
para não adiantar muito mais, enfim, não queria, como dizia o outro, acentuar muito essa faceta do processo de criação deste livro, mas este livro doeu-me mesmo. E porque me doeu de uma forma muito vincada, muito mais do que o anterior, que por sinal era até, digamos, dedicado ao meu avô paterno, não me doeu tanto, e era tão familiar, as histórias eram tão conhecidas, tão íntimas minhas, não me doeu tanto, e tive de escrever que ele foi preso, e tive de escrever que ele foi torturado, e foi esbofeteado, e foi uma série de coisas, não me doeu tanto quanto este. Porque, enfim, se calhar tem razão, se calhar estou a ficar bem. Mas enfim, eu queria, para terminar, e exatamente para, digamos, deixar vincado esta dificuldade que é o escrever, esse processo, por vezes, difícil e doloroso que é o escrever, eu queria terminar fazendo-vos um apelo. É um pequeno apelo. E para o fazer, vou-me basear num trecho de um livro recentemente publicado em Porto Alegre, exatamente no Horizontal da Cidade Brasil, que se intitula Escrever Ficção. Digamos, ele não quer dizer que mas para mim é um tratado sobre escrita de ficção. Não sei se sabem, mas o Horizontal da Cidade Brasil tem a mais antiga oficina de criação, portanto, de escrita literária, de escrita criativa, da América Latina. Já tem 40 anos. Aliás, foi homenageado recentemente por causa exatamente disso. E ele publicou agora um livro que se intitula Escrever Ficção e que é, nem mais nem menos, ele chama-lhe manual, para quem quiser iniciar-se na escrita. Para mim é um tratado. Eu nunca vi nada parecido. E ele tem este trecho exatamente sobre essa, por vezes, ingrata missão de se ser ficcionista. Eu vou ler e depois vou-vos fazer o apelo. Diz ele: como qualquer ser humano, você está sujeito a 1000 situações da vida, que passam pelo seu estômago, pelo seu cérebro, pelos seus pulmões, pelo seu espírito, pela torneira que enterra, pelo erro no troco no supermercado, pela perda do telemóvel, pela atenção às pessoas com quem você compartilha a casa e ainda pelo problema de decidir-se, antes que seja tarde, pela existência de Deus. Mas você também é um ficcionista, o que significa ter uma experiência muito pessoal, complexa e elíptica disso tudo, para o bem e para o mal. E o mal é visível. São as frustrações diárias no momento em que abrimos o nosso computador, é a palavra bizarra que usamos e não sabemos como substituir, é a frase torta que não conseguimos endireitar, é o personagem que não convence nem a nós mesmos. E vamos acrescentar a tudo isso as dificuldades para publicar o nosso livro e vê-lo nas mãos das pessoas. E ainda a irritação contra o crítico que não nos entendeu, o que apenas nos ignorou. E ainda as referências vagas dos amigos que se limitam a dizer displicentes, cruéis e incompletos que adoraram o nosso livro. O pior, acharam interessante. Como já perceberam todos, o apelo está feito. Digam tudo o que disserem, menos que o bracinho é interessante. Obrigado. Posso perguntar se alguém quer fazer uma questão? Sim, à vontade. Tudo como quiseram. Eu queria dizer uma coisa, não sei se não é uma questão, duas. Ou dizer. São duas pequenas histórias que acho que vale a pena ser contadas. Uma é a propósito do nosso Zé Maria, que nunca não o conhecia assim, Lopes de Araújo, sempre conhecia assim, aconteceu há 40 e tal anos. Não sei se você é rigoroso no tempo. O meu avô materno era das pessoas mais sábias que eu conheci e era analfabeto. Lembro-me perfeitamente de ter entrado na casa dele
E ele disse, anda aqui a ouvir um senhor na televisão, está não sei quanto tempo a falar sem olhar para o papel. Isto para ele era motivo de espanto. Não havia teleponto. Não havia teleponto. E não havia Ele teleponto. está não sei quanto tempo a falar e nunca olhou para o papel. E daí para a frente fiquei fascinado com o José Maria. Isso é uma história com esse tempo. Uma outra história a propósito do escritor. Também não sei há quanto tempo. Vivia eu na minha Maia. E houve lá um episódio que foi colocada uma bandeira da FLA na casa que hoje é da polícia, lá em cima. E então, o pessoal juntou-se, eu estava lá, confesso o crime, e queimamos a bandeira. Só que, eu tinha na altura, 16 anos para aí. à volta disso, Foi 75. foste lá, pronto, 75, eu nasci em 58, 68, pronto, tinha à volta disso. O Daniel de Sá, que era meu cunhado, era a figura da Maia mais conhecida na altura. E, portanto, convinha. O Daniel veio fazer aqui um parênteses. Quando decidimos queimar a bandeira, o Daniel ia dormir a sesta. E a minha irmã, fui bater à porta, o Daniel que se levante, porque vamos todos, eu também tenho que ir. Ele não vai, que ele é professor aqui na Maia, e ele tem que ir dormir a sesta. E irritou-me um bocado, e não foi. Mas o que é certo? Aqui a história é que está nisto. O que é certo é que fizemos o trabalho, e nos jornais do dia seguinte, Daniel de Sá queima a bandeira da Maia. Até a Maia ficou conhecida por Sá da Bandeira. O Daniel não esteve lá sequer. Sá da Bandeira. Aí aquilo irritou toda a gente. Duplamente. Primeiro porque ele não teve nada a ver com o assunto. E segundo, por lhe atribuir a culpa de uma coisa que não é isso. Bom, o que é certo? Aqui é que interessa contar. Carlos, jornalista, peço que já dos Açores da altura, já dos Açores, deslocou-se à Maia e foi querer saber o que se tinha passado. Foi o único jornalista que teve a coragem de ir querer saber a verdade. E, portanto, aqui sublinho o que disse o José Maria, há bocado, que é a jornalista a de ser toda a vida. Muito obrigado aos dois. Ora, eu só quero acrescentar uma coisa relativamente a isto. O Diário dos Açores publicou no dia seguinte, à tarde, exatamente aquilo que o Açores, na altura era Açores, não Açoriano Oriental ainda, O Açores Diário. o Açores, tinha publicado. E eu vim surgir porque nós não sabíamos exatamente o que tinha acontecido e estávamos a fazer uma notícia com base numa notícia de outro jornal, que era muito suspeito. E eu disse que era muito suspeito. E o Dr. Cascareiro, que era um homem do anterior regime, achou que eu tinha razão e disse: queres ir à Maia fazer a reportagem? Vai. Trazes e vamos ver o que é que dá daí, e publicamos. Enfim, a verdade, a questão verdadeira. No dia seguinte, as paredes todas do Diário dos Açores estavam pichadas com Carlos Tomé, traidor dos Açores. Até forasteiro me chamaram. Forasteiro, eu que nasci lá, né? E vivi sempre lá. Carlos Tomé é forasteiro. Mas também, só para concluir, são mais 30 segundos.